ele está voltado para a unidade do corpo, e o tema está no capítulo 4 de Efésios. Portanto, hoje nós vamos fazer essa leitura, capítulo 4 de Efésios. Glória a Deus. Liga para mim aqui. Já reclamou. Já? Eu esqueci. Obrigado, né? Aleluia. Capítulo 4 de Efésios, todos encontraram, digo amém. Diz assim, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo de número 6, de onde nós temos o nosso tema, e também temos discorrido sobre esses versículos em assuntos ampliados, né? Ou amplificados, depende. Versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Querido Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, pelo Teu grande amor no sacrifício da cruz do Calvário, quando Tu nos aproximou de Ti, Senhor, nos dando a justiça de Cristo. E agora, diante da Tua presença, nós queremos nos manifestar, queremos andar como está escrito aqui na Tua palavra, e queremos fazê-lo com dedicação, com dignidade. Queremos andar, Senhor, Te louvando, Te adorando, Te servindo o tempo todo, mas é certo que precisamos de Ti. Então, com o Teu Espírito e palavra, venha nos abastecer, direcionando a nossa vida para que o nosso culto seja melhor a cada dia. E assim, Senhor, ouvindo a nossa oração, eu tenho certeza que pelo Teu Santo Espírito Tu vai nos ajudar. Faça isso, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aos irmãos que estão em casa, nós temos também a oportunidade de compartilhar esse momento de culto, de ensino da palavra de Deus. Eu creio que alguns estão acompanhando. E eu quero dar sequência ao ensino, e como tenho feito, eu dou uma rebuscada no que já foi falado. Aqui nesses versículos que nós lemos, dá para perceber bem que eu andei de versículo em versículo explanando com maior amplitude, né? Em cada item que o assunto sugeriu. E tivemos falando na última oportunidade sobre a base de existência. Nós falamos da base de expressão, o corpo de Cristo. Deixa eu fazer aqui então uma pequena ponte.
A igreja é o corpo de Cristo. Precisamos aprender a andar com dignidade. Ou então, como disse, o sinônimo ali de andar significa se apresentar, se manifestar, se tornar conhecido ao mundo, né? Devemos fazê-lo com dignidade. E esta dignidade, ela apresenta 3 princípios. E esses 3 princípios a gente fez um apanhado e dando nome para cada princípio. O primeiro, por exemplo, é a base de expressão. Como é que o corpo de Cristo se expressa com dignidade? E aí nós aprendemos, precisa ser humilde, precisa ser manso, precisa ser longânimo e oferecendo suporte de amor a todos, na verdade. Então, a base de expressão do corpo de Cristo está dentro desses 4 pilares, né? Ou desses 4 alicerces. Como é que o corpo de Cristo se manifesta? Se a igreja se manifestar dentro dessas 4 formas, já está, né? Já está uma bênção, né? Nós aprendemos sobre isso falando de humildade, mansidão, longanimidade e também oferecendo suporte de amor, né? Depois nós falamos da base da existência, como o corpo de Cristo existe. Na verdade, eu fiz uma analogia com relação, por exemplo, só para a gente entender, que o corpo de Cristo é o corpo do segundo Adão, não é? O Adão primeiro pecou, o segundo Adão não pecou, né? Ele foi sacrificado para restaurar o primeiro Adão, que na verdade agora é a humanidade toda. E nós então, para fazer o entendimento de como esse corpo passou a existir, eu fiz uma analogia, eu vou repetir rapidamente, com relação ao que Deus fez com aquele barro primeiro, né? Ou seja, ele fez um boneco e aquele boneco ali estava inerte, não é? E por que estava inerte? Porque ainda não havia sido, ou ainda não havia recebido espírito, e portanto, se não tem espírito, não tem movimento, não é? Está inerte, não tem vida. Mas vamos lembrar, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. O fôlego de vida é o espírito do homem. Em contato com o barro, despertou uma alma que nós conhecemos como alma vivente. Ou seja, agora aquele corpo não é mais inerte. Aquele corpo agora tem movimento. E eu fiz então analogia com o corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo é a igreja. Como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu no sacrifício de Cristo. Pela morte de Cristo, ele gerou a igreja, né? Pela morte e ressurreição, ele gerou a igreja. Mas por que a igreja não é inerte? Porque o próprio Jesus, então, soprou o Espírito na igreja, não é? Eu disse aos irmãos que a igreja representada pelos discípulos daqueles dias receberam o Espírito. Então a igreja agora é um ser vivo. E nós temos então a dignidade cristã, ela está baseada na expressão por 4 pilares. Ela está baseada na existência por um pilar. Que pilar é esse? A presença do Espírito Santo na igreja faz com que a igreja exista. Amém? Então diga comigo, igreja sem Espírito não é o corpo de Cristo. Aí você entende bem. A igreja que tem o Espírito, ela não é inerte. Aleluia! Ela glorifica a Deus, ela exalta o nome do Senhor, ela se compromete a viver com dignidade, porque o Espírito Santo habita nela.
Então nós aprendemos, a base de existência do corpo, ela está com este significado. O corpo de Cristo existe porque o Espírito Santo habita na igreja, né? Glória a Deus. E por último, nós hoje vamos falar sobre a terceira parte desse estudo, que é a base do conhecimento. Então, primeira base de expressão, a segunda base de existência e a terceira base de conhecimento. Agora eu preciso conhecer por que Deus projetou uma unidade e como Deus fez isso. Logo eu preciso conhecer. Amém? Então, ó, base de expressão, base de existência e agora base de conhecimento. Esta base de conhecimento, ela se manifesta ou ela se projeta em 7 pilares, ou de 7 maneiras, ou de 7 formas. E como é isso? Aí você vai entender que esta base de conhecimento, ela oferece o primeiro pilar, um só corpo. Segundo pilar, um só Espírito. Terceiro pilar, uma só esperança da vocação. Quarto pilar, um só Senhor. Quinto pilar, uma só fé. Sexto pilar, um só batismo. Sétimo pilar, um só Deus. Aleluia. A igreja é única e a igreja se manifesta em unidade. Por quê? Porque não tem como existir igreja, não tem como se conhecer igreja fora desta unidade. Não há como identificar a igreja fora desse contexto. E agora, irmãos, eu vou iniciar uma outra parte desse estudo. E eu vou precisar da paciência dos irmãos, embora eu tenha deixado o pastor Leandro à vontade para ele parar o estudo se ele quiser, e a gente ouvir uma outra palavra, um outro ensino e depois voltar sem problema, tá bom? Ele já está ciente disso, não há problema da gente parar, porque eu sempre vou, se houver oportunidade, eu vou sempre dar uma rebuscada, colocar no trilho novamente e a gente seguir, tá bom? Por quê? Porque às vezes tem um assunto que precisa ser compartilhado com a igreja, e o pastor tem de Deus a direção, e a gente não pode, né? A gente não pode ficar angustiado por coisas assim, não, nós entendemos com certeza. Porém, enquanto houver oportunidade, nós vamos seguir, e eu imagino que a igreja, pelo menos aqueles que estão acompanhando na live, né, online, e os que têm vindo aos cultos, eu imagino que vão poder alinhar o seu pensamento com relação ao conhecimento da unidade de Cristo, ou na unidade do corpo de Cristo. Eu imagino que a igreja vai estar feliz de entender algo que eu gosto de fazer isso, irmão. Eu gosto de fazer isso e é algo profundo, tá bom? Eu já vou preparar o seu coração. É algo profundo, porque, aleluia, repete comigo, nós, o corpo de Cristo, somos especiais para Deus. E você vai poder ver a profundidade de como é ser especial para Deus. E opa, glória a Deus. Está resolvendo a água não. Eu acho que deu sossego.
Daqui um pouquinho nós vamos ter uma imagem aqui que vai poder nos ajudar nessa primeira proposta. Daqui um pouquinho. Ah, sim, já chegou. Olha só. Quem é que sabe isso aí? Dá um grito. Fala, o que que é? Tabernáculo. Vamos colocar um nome para ele? É tabernáculo da onde, ou de que, ou de quem? É? Tabernáculo de Deus. Amém. E lugar? Vamos botar ele no lugar? Muito fácil, né? Aonde foi construído o tabernáculo? No deserto. Né? Fica mais fácil para entender, na verdade não entender, mas pelo menos para ajudar no conhecimento. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Êxodo 25. Êxodo 25. Livro do Êxodo, o capítulo de número 25 e o versículo de número, eu acho que é o 8, se eu não esqueci. Isso. Versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Amém? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Eu quero fazer uma leitura aqui. Eu escrevi alguma coisa aqui, mas eu quero fazer uma leitura. Tá bom? Preste atenção. Embora haja muitas maneiras de se entender o corpo de Cristo, que é a igreja, só uma é a verdadeira, é aquela que vem da palavra. Ou seja, tudo que a igreja precisa saber deve ser oriunda da palavra, ou deve surgir da palavra, deve ser retirado da palavra. A igreja não pode ter informações que a palavra não confirme. Evidente que, quando se fala de Antigo Testamento, nós precisamos entender que era sombra das coisas futuras, ou então símbolos de algo que ainda iria se manifestar. Então, toda a informação que nós precisamos para entender o corpo de Cristo deve ser retirada da palavra. Por quê? Eu coloquei aqui o versículo 10, ou melhor, o versículo 17 de Romanos. Porque a fé, né, assim está escrito assim, em algumas Bíblias está escrito assim, ó, de maneira que a fé vem, né? Algumas Bíblias está escrito assim: logo a fé é pelo ouvir. Agora, preste atenção. Quando você for falar esse versículo, fala o versículo inteiro, tá bom? Porque a maioria dos pregadores comete esse erro. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Olha só. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, não é. Por que não? Porque o versículo está falando um detalhe a mais. Ó, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você tirar e o ouvir, se você tirar, meus irmãos, nós vamos cometer um erro grave. Por quê? Bíblia interpreta a Bíblia. Não é você ouvir a Bíblia. Não é você ouvir a leitura bíblica. Não é você ter uma Bíblia em casa. Não é você ir em algum lugar que a pessoa usa a Bíblia, tem a Bíblia na mão.
mas ela fala outra coisa para a igreja. Portanto, tudo o que nós falamos, nós teremos que comprovar na Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu não posso ouvir uma explicação que a Bíblia não confirme. Eu posso falar a palavra de Deus e aí eu dou a minha opinião e está tudo certo. Não, eu li um versículo, peraí. Mas a explicação que eu dei encaixa de volta na Bíblia? Ou só foi uma leitura e eu pus a minha cara, né? Então, preste atenção nisso. Porque quando nós... Aleluia. Quando nós... Glória a Deus. Quando nós formos falar de qualquer coisa para a igreja vai receber conhecimento que provém da Bíblia, não pode fugir disso, tá bom? Então, logo a existência fora do contexto bíblico vai fazer uma igreja morta. Diga comigo, onde não tem palavra, não tem espírito. Onde não tem palavra, não tem espírito. Porque o Espírito está na palavra. Não basta eu aceitar Jesus e receber o Espírito em mim. Ele precisa se manifestar dentro de mim. E como é que ele se manifesta dentro de mim? Quando eu ouço e tenho fé. Aí eu injeto pela fé oportunidade no meu entendimento para o Espírito se manifestar. E se não tiver palavra, pastor, o Espírito não vai ficar. Porque palavra também é Espírito. Bom, então, a igreja, ela só é verdadeira porque nós reconhecemos que ela nasceu do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo e recebeu o Espírito. E agora o próprio Espírito, ele fala conosco e ele fornece fé para que a igreja se mantenha fortalecida como corpo de Cristo, que a igreja tenha condições de poder servir ao Senhor, porque o conhecimento que recebe do Espírito Santo faz com que a igreja se movimente, faz com que a igreja se manifeste. O apóstolo Paulo diz, faz com que a igreja ande com dignidade da vocação. Nós fomos vocacionados para ir para o céu. Pronto, tá bom, pastor? Tá bom. Se eu fosse aquele ex-ladrão da cruz que estava do lado de Jesus, se fosse eu não precisava conhecimento, porque eu aceitei Jesus olhando o sangue me purificando e eu dizendo, não esquece de mim, hein, quando tu entrar lá no teu reino. E Jesus ia dizer para mim, ainda hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Eu não teria a oportunidade de me manifestar? Não, mas o Espírito já me levava lá para o terceiro céu, o paraíso de Deus. Mas eu não sou aquele irmão que aceitou Jesus no sacrifício. Eu estou me manifestando diante do povo de Deus e também do mundo. Logo eu preciso entender como que a igreja existe, e o que Deus faz para que a igreja tenha conhecimento de se manter em unidade. Deus então injeta em nós conhecimento pelo seu Espírito, para que eu entenda que eu sou um corpo. Pastor, tem 2 igrejas na terra? Não, só tem uma. Qual é? A que tem Espírito. E as outras? As outras não tem o Espírito, não é igreja, é ajuntamento de pessoas, é números, são multidões. E Jesus bem que olha assim e fala, multidão que não tem pastor e anda como ovelha desgarrada. Por quê? Porque ainda não chegou. Agora, tem outra igreja, pastor? Não, não tem. Só tem uma igreja. Qual é? Aquela que tem o Espírito. E o Espírito vai comunicando dentro de nós. Ele fala para nós,
Só tem um corpo de Cristo na terra. Eu vou entender sobre isso? Eu preciso entender. Pastor, mas é difícil eu entender isso. Tem uma outra maneira de eu me aproximar desse entendimento? Tem um jeito que vai me levar a poder entender o corpo, a igreja? Tem jeito. E é esse jeito que eu quero compartilhar com a igreja. E por isso, eu coloquei aqui como entender o corpo de Cristo, né? Então nós temos aqui uma proposta paralela, né? Nós temos uma simbologia bíblica para mostrar para nós como é o projeto de Deus com relação ao corpo de Cristo, ou a igreja que deve se manifestar, né? Nós vamos aprender sobre isso. Tem alguns conceitos que alguém pode dizer: isso é coisa da ideia do pastor. Mas não é não, viu, queridos? Não é nada da ideia do pastor não. Eu vou tentar colocar para vocês, e vocês vão ir percebendo aos poucos, tá bom? Vocês vão percebendo aos poucos. Algumas pessoas interpretam o tabernáculo de forma diferente. Não tem problema, tá? Eu não vou ficar aqui discutindo outras interpretações, não. Eu vou colocar um ponto de vista para a igreja entender o corpo de Cristo. Aí, a sugestão é para você olhar para o tabernáculo. Antes de olhar para o tabernáculo, eu quero que você perceba um contexto que é geral, tá bom? Eu quero que você perceba um contexto que é geral. Esta foi a primeira vez que Deus declarou que gostaria de morar no meio do povo, tá? Esse versículo, capítulo 25 de Êxodo, e o versículo de número 8, foi a primeira vez que ele disse que gostaria de morar com o povo. Agora vamos ver esse desejo de Deus cumprido. Capítulo 21 de Apocalipse. 21 de Apocalipse. Apocalipse, as coisas já estão cumpridas. Então vamos ver aqui o que lá Deus disse para Moisés: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele já está conosco, amém? Ele já está conosco, porque Ele nos deu fé. Nos deu fé. Eu não vejo, não, mas eu creio. Então Deus está em mim, e logo está em você, e logo está conosco, está no nosso meio, amém? Capítulo 21 de Apocalipse, quando as coisas estiverem concluídas, olha só o projeto de Deus se cumprindo. Versículo de número 3 do capítulo 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? É isso, pastor? Como é que Deus vai habitar conosco? A igreja glorificada, na nova terra, a Jerusalém celestial, a cidade santa, a cidade do nosso Deus, ela vai descer para a terra. Ela vai descer para a terra. João teve esta visão: a cidade Jerusalém celestial descendo para a nova terra. E agora, Deus vai habitar junto conosco na terra. Amém? Amém.
Glória a Deus. Então, o tabernáculo, ele prefigura um desejo de Deus. Deus manda construir o tabernáculo para que ele habite no meio do povo. E eu preciso colocar esse projeto de Deus, no meu entendimento, acompanhando o que a Bíblia diz, né? Acompanhando o que a Bíblia diz. Então eu vou sugerir mais uma leitura. Essas leituras não estava no script, mas agora eu estou aqui, eu estou deixando fluir, né? Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Capítulo, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, Colossenses, capítulo 1. Acharam todo mundo? Olha, vamos ler poucos versículos, embora o capítulo todo seja uma bênção, mas vamos ler pouquinhos versículos aqui. Versículo 17, tá? Versículo 17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Então diga comigo: a plenitude de Deus habitou em Cristo. Então Deus por inteiro estava em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Por isso, quando você olhar para o tabernáculo, na verdade você vai ver um projeto de um homem perfeito. O tabernáculo é exatamente um projeto de um homem perfeito. E esse homem perfeito está relacionado à humanidade. E para eu entender o corpo de Cristo, eu vou sugerir que nós aprendamos um pouquinho com o tabernáculo. Mas como não posso gastar muito tempo, porque é muito assunto, então nós vamos direto no ponto, tá bom? Eu não sei se tem alguém lá no Data Show. Tem? Tem. Então, passa mais uma figura aí. Ó, esse é o lugar chamado tenda da congregação, ou seja, é a parte interna do tabernáculo. O tabernáculo é o quadrado todo, na verdade não é um quadrado, é um retângulo, né? E na parte mais setentrional ou mais acima, né, está uma tenda. Essa tenda ela tem duas divisões. Então aqui você já enxerga uma tenda. Ela tem vários tipos de cobertura, né? E por enquanto ela está com essa visão fechada, né? Pula para outra, por favor. Aqui você tem uma visão panorâmica. Você tem aqui a porta de entrada, aonde está aquela fogueira é o altar de bronze, aonde está um outro objeto, né? Mais à frente é a pia de bronze, e depois lá você vê a tenda, e aquela tenda ela está manifestando uma coluna de fumaça, que ali você já entende que é Deus se manifestando, né? Deus está se manifestando ao povo, naturalmente, porque ocorreu, tudo deu certo, e Deus então aceitou o sacrifício, ele se mostrou ao povo naquela coluna, amém?
vamos para outra parte. Sim, nessa parte que eu quero chegar. A parte coberta, você vai ver lá, ó. Lá em cima está determinado pelas duas setas, né? Na verdade, dois fachos de luz branco, dá para entender, ó, o lugar santo, o lugar santíssimo. Para eu entender o corpo, eu vou falar apenas do lugar santo, tá bom? Vou falar apenas do lugar santo. Então, ó, aqui no lugar santo, você tem, aqui logo na frente, você tem 5 colunas, amém? 5 colunas. Você vê que como o desenho está em corte, ele permite que você entenda ele em 3D, vamos dizer assim. Então você vê que na parte esquerda lá, aparecem as tábuas. Aquelas tábuas estão de pé, ela cerca todo o tabernáculo, tá bom? Menos aqui do lugar da coluna, e também não lá naquelas outras 4 colunas. Ali está, naquele lugar lá, onde está o Santíssimo, lá está faltando uma coluna, porque o desenhista deixou em aberto, né? Mas ali são 4 colunas, tá bom? E eu não vou falar das 4 colunas, vou falar dali para cá só. Vou falar das tábuas, das colunas aqui da frente. Vou falar aqui, a primeira mesa com os pães da proposição, são 12 pães. Depois do lado de lá tem o candelabro. E lá, antes do Santíssimo, tem um pequeno altar, ou um altar menor, né? Lá é o altar do incenso. Este lugar, ele simboliza em nós a nossa alma. Amém? Então, pastor, como é que eu vou entender a minha alma? Tá? Como eu vou entender a minha alma? Antes, porém, eu quero fazer lembrança que na figura anterior a gente vê que o tabernáculo está coberto, não é isso? Agora nessa figura você vê, tem uma cobertura branca, depois tem uma segunda e uma terceira, ainda tem uma quarta cobertura que não aparece nessa figura, tá? Não aparece, mas tudo isso é simbologia, tudo isso faz parte para você discernir um homem perfeito. Pastor, existe um homem perfeito? Eu vou perguntar para a igreja, existe um homem perfeito, sim ou não? Sim? Alguém conhece algum homem perfeito? Oi? Jesus é perfeito. Então fala assim, só existe um homem perfeito, Jesus. Então o tabernáculo está mostrando Jesus como homem. E como homem, eu vou pesquisar como é que a alma de um homem deve funcionar. Tá? Como que a alma de um homem deve funcionar. Leandro, volta só um pouquinho, não sei se é o Leandro que está lá, mas volta só a figura anterior, por favor. Ah, não vai dar, isso, essa aí. Ó, vocês estão vendo aqui as 5 colunas? Estão vendo? Sim ou não? Estão vendo que ela está coberta? Do lado de dentro ela tem um véu. Amém? Tá bom, pode voltar, Leandro, naquela que estava, por favor. Eu vou fazer assim meio que rápido, para a gente ganhar tempo, tá bom? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala que o nosso espírito e alma e corpo devem ser preservados. O versículo é bonito, é que eu não estou lembrando aqui, deixa eu ver. Está bem perto aqui. Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Ó, e o mesmo Deus de paz. Olha só, o versículo é bonito, né? Ainda bem que eu tive que procurar. Ó,
e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus de paz significa que Ele me recebe, eu chego perto dele porque Ele aceitou o sacrifício que foi feito ao meu respeito e agora Ele me coloca perto dele, fez a paz comigo. Antigamente eu era inimigo dele pelo pecado. Hoje o sangue de Jesus me justificou, me trouxe para perto dele. Isso é a paz. Isto é a paz. O sacrifício de Cristo criou a paz para nós chegar em Deus. Pastor, tem jeito de chegar em Deus? Não tem. Se não for pelo sacrifício de Cristo, aleluia, ninguém canta alabás. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Desde quando? Desde sua morte e ressurreição, e o Espírito em nós, e a fé, e no nome de Jesus, agora a gente está pronto. Tá bom? Tá. E o que Deus faz? Por que nós chegamos? Ele mantém a paz dele em nós, e Ele quer nos manter santo no espírito, na alma e no corpo. Aqui no tabernáculo nós temos o corpo, que significa todo o contexto, e nos contexto menor, a alma e depois o espírito, naquela tenda, né? A tenda dividida em duas partes. A primeira parte é o santo lugar, a segunda parte, santíssimo lugar. A primeira parte representa a nossa alma. Vamos aprender sobre isso, vamos. Eu já disse aos irmãos, mostrando, em cima das colunas, do lado de dentro, tem um véu. Esse véu não é como aquele segundo véu. Aquele segundo véu que separa o Santíssimo do Santo, aquele segundo véu, ele tem uma outra simbologia, tá? A simbologia desse véu aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, espera aí, só um minuto. Eu vou pedir licença para os de casa, eu vou sumir um pouquinho. Aleluia. Vocês estão percebendo aqui? Estão percebendo? O que está acontecendo ali? É? Está parado? Ah, então eu vou me prestar meu óculos para você. Está parado? Tá? Eu vou sair daqui. Eu acho que eu estava na frente do vento. O vento do... Olha lá, o vento. Vamos ver? O que está acontecendo ali? Mexeu? Mexeu. Ó. Se fosse bom os de casa ver, seria ótimo, né? Mas não vai dar, então, amém. Opa, deixa eu ficar de olho na hora. Meu Deus, a hora vai embora, meu irmão. Vocês estão percebendo que esse véu aqui está mexendo? Estão percebendo, né? Por que ele está mexendo? Porque tem um vento, não tem? Tem um vento. Aleluia. Vai segurando aí, hein? Vai segurando. Aquelas colunas na minha alma representa a minha visão, a minha audição, o meu tato, o meu olfato e o meu paladar. 5 colunas. 5 colunas. A minha alma tem 5 colunas. Visão, audição, tato, olfato e paladar. É isso, pastor? É. Então segura, tá bom? Segura. Eu estou aprendendo sobre o corpo. Mas eu só vou entender o meu corpo se primeiro eu entender a minha alma. É mesmo, pastor? É isso mesmo. Vamos aprender sobre isso? Então vamos ver se tem Bíblia para dizer que pelo menos tem um versículo para cooperar com esse entendimento. Quem sabe o que está escrito em Gênesis capítulo 2 e versículo 7? Quem sabe de cor? Não precisa abrir a Bíblia. Não precisa.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre ele o fôlego de vida nas suas narinas, e o homem veio a ser alma vivente. Amém? Então diga comigo: o corpo pode ter espírito, mas se não tiver alma, não tem movimento. O corpo pode ter espírito, mas se não tiver alma, não tem movimento. Por quê, pastor? Você quer ver? Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Se você encontrar alguém sem olho, sem ouvido, sem tato, sem paladar e sem olfato, a pessoa não vê, não ouve, não sente, não degusta nada, portanto não come e não tem nenhuma sensibilidade. Ela pode estar explodindo por dentro de vida, mas ela não vai para lado nenhum, né? Ou seja, ela não tem vida diretiva. Na verdade, deixa eu corrigir aqui a primeira fala. Ela não tem vida diretiva. Por que que quando Deus soprou o Espírito, o contato do Espírito com o barro despertou alma? Por quê? Porque o Espírito é vida. O barro não tem movimento. E o que que acontece então com aquele barro? Ou seja, o que acontece com aquele corpo? Ele precisa ser direcionado pela alma. Como é que funciona isso? Então, vamos aprender aqui no tabernáculo, tá bom? Vamos aprender. Os 5 pilares, então, as 5 colunas, representam na nossa alma visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas em cima das colunas tem um véu. Você já ouviu falar que o homem tem o 6º sentido? Já ouviu falar? Que o homem tem o 6º sentido? Só que assim, a gente fala porque ouve, né? A gente fala porque ouve. Mas atrás das coisas, o que significa? Eu não vou dizer aos irmãos que é o 6º sentido, mas é a sensibilidade que Deus deu a cada sentido que temos. Tá bom? Eu não vou falar ainda agora sobre isso. Eu não vou falar. Mas vai dar tempo de eu tocar no próximo item. Então eu vou falar no próximo item, tá bom? Diga comigo: a igreja precisa se manifestar com dignidade. Diga comigo: se a alma não tiver transformada, não tem manifestação que agrade a Deus. Diga assim: eu preciso mover o meu corpo com o conhecimento da minha alma. Eu preciso mover o meu corpo com o conhecimento da minha alma. É a minha alma que faz eu mover para o bem ou para o mal. Agora preste atenção nisso. O próximo símbolo, nós vamos falar sobre a mesa que tem 12 pães. O importante ali é você aprender, primeiro, por que essas coisas todas eram revestidas de ouro? Por que elas eram revestidas de ouro?
Porque é símbolo do homem perfeito. O homem perfeito é o homem que não tem pecado. O homem que não tem pecado, a glória de Deus se manifesta nele naturalmente. E quem é esse homem? O próprio Jesus. Então, por exemplo, nós temos um suporte dentro de nós? Temos. Esse suporte dentro de nós, pastor, o que representa? Então, nesse caso, representa uma mesa. A mesa é um suporte. O que a mesa... você quer ver só? Sentar à mesa. Vamos lá, vamos colocar a Bíblia nisso. Havia um parente de Saul que Davi mandou buscar, e a notícia para ele é: você vai se assentar à mesa de Davi. É isso? O que significa isso? Sentar à mesa? Oi? Não entendi. Honra? Não. Mesa não está ligada à honra. Então vamos trocar? Vamos trocar. Ó, você vai no fogão, você pega o seu prato, assenta no sofá e liga a televisão. Pronto, tá bom? É esse o contexto atual, não é? Mesa significa, vamos sentar para comer. Vamos sentar para nos alimentar. Então diga comigo, mesa é suporte de vida. É símbolo de suporte de vida, mesa. Cama, mesa e banho. Significa, como se diz, ingredientes que vão entrar na casa para a cama, por exemplo, lençóis, fronhas, travesseiros e cobertores. Mesa, toalha de mesa, guardanapos e portas, isso ou aquilo, enfim, de mesa, não é? E de banho, toalha de banho e etc e tal, né? Cama, mesa e banho, né? Agora, quando se fala em mesa, sentar-se à mesa, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. As migalhas que caem. Cai da onde? Cai da mesa. Não é isso? Então, mesa está ligado a alimento. Alimento. Mas preste atenção. A nossa alma, ela alimenta a nossa vida básica. Por isso que tem mesa. Mesa é alimento, ou suporte para alimento básico. E qual é o alimento básico de um ser humano? Olha, irmãos, é porque Deus é bom. E por isso nós temos a oportunidade de aprender sobre o que representa o santo lugar. O santo lugar representa a nossa alma. Logo, o primeiro contexto humano é animal. O primeiro contexto do ser humano, a primeira vida básica de um ser humano é vida animal. O que é isso, pastor? O homem tem 12 instintos, por isso que tem 12 pães. Por isso que tem 12 pães. São 12 formas inatas de existência. Formas inatas. O que significa? A pessoa já nasce com aquilo. A pessoa já nasce com aquilo. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que vocês vão entender. Eu vou colocar um primeiro instinto, base de vida. Instinto de alimentação. Quem é que ensinou para o neném que com 3 horas de vida ele grita porque ele quer mamar? Quem que ensinou para ele? Ninguém. Sabe por quê? Porque o Criador de todo neném colocou nele um
o pão que está sobre a mesa significa base de alimentação, instinto de alimentação. Depois de 3 horas de nascido, grita que você vai ter mamar. Mas já fizeram experiência sobre isso. Sabe como? Deixaram o neném sem mamar, puseram ele na barriga da mãe. Pergunta para mim o que ele fez. Ele deu o jeito dele, irmão, e ele foi lá. Ele se arrastou e ele foi lá. Sabe por quê? Porque ele tem a base de vida, que é base de... Qualquer animal nasce com instinto. Qualquer animal nasce com instinto. Instinto de alimentação. Mas como são 12, eu não vou falar sobre os 12, eu vou falar sobre alguns. Por exemplo, pastor, eu fui criado para o louvor da glória de Deus? Fui. Mas como é que é possível isso? Você primeiro nasce como um animal. É mesmo? É. Por que eu nasço como animal? Porque você ainda não pode chegar no céu. Quando você chegar no céu, você vai se tornar um ser espiritual. Por enquanto, você está nivelado nos instintos. E quem está nivelado nos instintos, o que faz? Adora qualquer coisa. O primeiro instinto do homem é adoração. Deus criou o ser para adorá-lo. Mas porque o Adão pecou, aquele qualquer que nasce hoje não nasce para adorar a Deus. Por quê? Porque ele vai precisar primeiro ouvir a palavra. Primeiro ouvir a palavra, depois receber fé, arrependimento e se entregar. Aí ele se torna um adorador. Antes ele adora o que vê. Ele adora qualquer coisa. Por quê? Porque ele não se alimenta com a palavra, ele se alimenta de qualquer coisa. Lembra que eu disse? A igreja que tem o Espírito é essa que é verdadeira. Por quê? Porque as outras adoram qualquer coisa. O instinto delas ainda está contaminado com outras coisas. Vamos aprender melhor sobre isso. Vamos fazer uma leitura aqui. João capítulo 4 e o versículo 22 e 23. Olha só o que Jesus disse para a mulher samaritana. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se eu perguntar para o versículo aqui, Deus é espírito, e quem não tem o espírito, e quem não tem o espírito, é animal ainda. Ou seja, vive uma vida instintiva. Todo ser é adorador, todas as pessoas adoram. E Jesus disse para a mulher: vocês adoram o que não sabem. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos. Mas vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? O nosso espírito, ele entra em contato com o Criador. Como? Depois que aceita Jesus. Aí o nosso espírito pode adorar. Como é que o meu espírito adora? Porque o meu espírito recebeu um companheiro. E esse companheiro ajuda o meu espírito a adorar. E como é que ele faz isso? Ele faz com a verdade. E a verdade é a Bíblia.
o Espírito Santo de Deus faz o meu espírito se alimentar de Bíblia e aí adora ao Pai. Enquanto isso, eu estou nesse nível. Eu tenho vida básica. Eu nasci adorador, mas eu não sei quem adorar. O homem, o nível de adoração é no espírito. No animal, o nível de adoração é louvor. O animal adora quando louva. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, pastor? O sapo tem fôlego? O sapo adora. Qual é o nível de adoração dele? O sapo não tem espírito. O sapo tem alma, mas o sapo não pecou. O sapo não pecou. Ele está sujeito por causa do pecado, mas ele não pecou. Então Deus aceita ele no nível dele. Ele é animal, então Deus aceita ele no instinto. E no instinto ele louva, e Deus aceita o louvor do sapo. Quando você vê o sapo cantando, não pense que calabasurianda e canta alabás. Não pense que o sapo não está adorando. O sapo está adorando. A diferença é que o sapo não tem espírito. Então Deus aceita o louvor dele como adoração. E por isso o Salmo 150 está escrito: todo que tem fôlego, louve ao Senhor. No Salmo 148, você vai ver: árvores adoram o Senhor, montanhas adoram o Senhor, o mar adora o Senhor, as baleias adoram o Senhor. Tudo foi criado, aleluia, aleluia. Tudo foi criado para o louvor, para a adoração do nosso Criador. Mas enquanto nós não temos o conhecimento, não conseguimos manifestar com dignidade, e a nossa adoração não é sincera, a nossa adoração está incompleta. Pastor, como é que eu vou aprender isso? O meu corpo é movido pela minha alma. Não adianta o meu corpo só se prostrar. Não, a minha alma tem que saber por que o corpo se prostrou. Por isso o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, lá de Romanos: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto. É um culto racional. Pastor, o que é racional? É o meu cérebro que pensa. É o seu cérebro que pensa? Negativo. É a sua alma que pensa. O cérebro nada mais é do que um instrumento da sua alma. O cérebro é a alma comanda o cérebro para entrar em contato com o teu corpo. Por isso que a alma fala para mim, mexa o braço, eu mexo. Como é que a alma faz? Ela manda o meu cérebro mexer, e o meu cérebro mexe. Isso a Bíblia chama de culto racional. Porque o meu raciocínio, ele está em culto com o corpo? Está. Quem faz isso? A alma. Então, peraí. Instinto de adoração, pastor. Está ali. É o primeiro pão. É o primeiro pão. Deus colocou isso em mim? Colocou. Até o sapo adora. Então, qualquer homem adora. Pastor, como é que o homem vai adorar? Como ele vai adorar? Se ele ouvir e aprender a Bíblia. A palavra, diga comigo, a palavra tem espírito. Diga assim: o espírito convence. Quando o espírito convence, o homem se entrega. Aleluia, aleluia. Como é importante você aprender sobre a alma. A gente aprendeu muitos anos, e olha, nunca ouvi um ensino desse. Nunca ouvi. O que eu ouço é que os pães representam Jesus que alimenta o mundo. Não. O pão que representa Jesus que alimenta o mundo está do lado de lá. É o pote de maná dentro da arca. Ali é Jesus que alimenta o mundo, é o maná. E ele diz: eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí sim, é o maná. Ali não, ali é a alma. Alimenta, sim, alimenta também. A alma de Jesus nos alimenta. Tudo de Jesus nos alimenta. Porém, quando se fala de alma para aprender como ser humano,
eu preciso me conter para não trocar a simbologia. Eu vou parar porque a hora me denunciou